Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos aí então falar um pouco sobre, a paciência, para nós que não é fácil tratar desse assunto, não é fácil nós falarmos sobre esse assunto, assim como as outras virtudes que nós falamos aí durante o decorrer dessa semana. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo assim, nós já trabalhamos a conversão na primeira semana, nós já falamos na segunda semana sobre o arrependimento, e nessa terceira semana nós estamos falando sobre as virtudes de um bom católico, de um bom cristão, para nós atingir o alvo. Qual que é o alvo? É o céu. Então você já escreve nos comentários aí, O meu alvo é o céu. Escreve nos comentários, porque eu não sei o seu, mas o meu é. Nós somos em 46 pessoas aqui. Se não tiver 46 comentários, aí é você e Deus. Eu não tenho muito o que falar e fazer daí, não, Então escreve aí, o céu é o meu alvo, Mas, a paciência, ela é uma virtude essencial, para quem segue Jesus Cristo. Para quem segue, para quem diz sim ao trabalho da igreja, às coisas de Deus, a oração, a vida de oração, a vida que busca a sua santidade. O Felipe falava isso na segunda, A nossa primeira missão da vida é ser santo. Então nós precisamos caminhar aí para ser santo, E nós trabalhamos, a paciência e exercemos a paciência muitas vezes em momentos de... Na verdade, na maioria das vezes, nós vamos exercer a nossa paciência em um momento delicado ou num momento difícil da nossa vida, Mas também, não quer dizer, que ser paciente vai ser só na provação, vai ser só na dor, só nos momentos difíceis. Não vai ser. E eu quero trazer aqui agora uma fala, que nós temos aí para tratar sobre São José, Então hoje, dia 19, é dia dedicado a São José, E nós, muitas vezes, nós recorremos, claro, a Maria. Eu não vou entrar aqui na questão assim de hierarquia, Mas Nossa Senhora, ela ocupa um lugar no céu acima de todos os santos, Nós veneramos Maria, Nós não idolatramos Maria, Como muitos falam por aí, Nós não idolatramos ela. Nós sabemos que ela é a mãe do nosso Deus, é a mãe de Jesus, E ela foi preservada do pecado. E está os dogmas marianos, Eu até tenho um dogma lançado em e-book, eu vou lançar os outros 3, Mas o primeiro, a primeiro dogma de Maria é o Theotokos, que significa a maternidade divina. Então, o que é um dogma? Um dogma é algo comprovado, algo certo, algo verdadeiro mesmo. Então, o primeiro dogma mariano significa Theotokos, significa maternidade divina. Então, Maria, ela é venerada por nós católicos. Tanto que vocês podem prestar atenção aqui. Quando nós estamos rezando, nós pedimos para que Maria interceda, para que Maria vá a Jesus, para que Maria vá a Jesus intercedendo por mim e por você. Então ela ocupa um cargo acima, vamos dizer assim, de todos os santos. Aí na hierarquia do céu, Maria está acima sobre os anjos, sobre os santos, porque ela é a mãe de Deus. Então nós veneramos, por isso a devoção mariana. Assim. E nós temos São José. São José, ele é o patrono da nossa igreja. Aí, abaixo de Nossa Senhora e acima também de todos os santos, nós temos São José. São José que não falou absolutamente nada. A maior virtude de São José foi o silêncio, mas ele carregou para si, o tema que nós estamos aqui trabalhando hoje, nós estamos trabalhando aqui, ele exerceu aqui a paciência, porque São José, quando todo mundo sabe da história, mas São José, Maria conta a ele que estava grávida do Espírito Santo, e São José, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que São José era um homem justo,
né? Era um homem certo, era um homem bom, era um homem dedicado mesmo a Deus, né? E nessa, né, ele ocupa também aí, assim, na hierarquia do céu, um cargo muito alto. Assim, nós devemos sim recorrer a São José. E São José é o patrono da nossa igreja, ele que é o patrono, né, da Igreja Católica. Então nós precisamos venerar também São José, né? E nós precisamos venerar São José. E São José, né, tem um chamado, um nome que não é muito conhecido, né, no nosso meio, que se chama o terror dos demônios, né? Porque quando ele recebe a missão, né, porque o anjo vai em sonho para ele, tanto que não está aqui, eu tenho lá no meu outro altar, mas tem o São José dormindo, né, que é uma devoção que o Papa Francisco, inclusive, tem, que é ser devoto de São José dormindo, é São José dormindo mesmo, tão bonitinho, né? Mas quando ele dorme, ele sonha com um anjo, né? Ele tem a missão de proteger Jesus, que é filho de Deus, e de Maria, né? Então, ele, a partir dali, ele se torna por isso o patrono da igreja também. E o terror dos demônios, porque daí o que acontece? Ele cumpriu à risca o propósito de Deus. Ele cumpriu à risca o propósito, né, de Deus para a missão que era cuidar, ensinar do filho dele, né, do filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, pai adotivo de Jesus é São José, né? Então, assim, vários grandes santos da história têm devoção a São José. Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, São Padre Pio, né? O próprio Papa Francisco. Nós temos aí grandes que são devotos a São José, né? E nós precisamos rezar a ele, nós precisamos pedir para ele, porque tenha certeza que ele vai levar o seu pedido para o seu filho Jesus, tá bom? Então, nesse mundão, nós estamos falando de exemplos de paciência. Nós vamos falar sobre eu e sobre você, né? Hoje nós vivemos em um mundo que é muito sobre mim, é sobre aquilo que eu penso, é muito sobre aquilo que eu falo, é muito sobre a minha opinião, é muito sobre as coisas que eu penso, né? E aí nós tornamos aí um momento difícil, porque a partir do momento em que o outro se posiciona, ou que o outro fala alguma coisa, ou que o outro faz alguma coisa, eu discordo, não tenho paciência nenhuma, né? Principalmente nas coisas da igreja, que acontece isso, quando alguém se coloca, né, a serviço, não tem a paciência devida com as pessoas. Também nós vivemos em um mundo da era digital, volto a falar sobre a era digital, nós não temos nenhuma paciência, né? E quando nós estamos passando a dor, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por uma esperança que Deus fale conosco, aí que eu não tenho mesmo a tal da paciência. Aí que eu exijo de Deus, e você tem que tomar um cuidado, porque a partir daí você corre um sério risco de querer cobrar Deus, né? Mas Deus, ele vai agir no tempo dele e não é no nosso tempo. Às vezes aquilo que você conquistou quanto problemas, situações, adversidades, enfim, é consequência humana, é uma consequência sua. E aí, quando a água bate, né, no pescoço, eu vou falar assim para não ser indelicado, aí você recorre a Deus. Mas quando você recorre a Deus, você vai querer na hora sua. E é mais um problema, porque você gera em si algo chamado orgulho, porque você acha que você pode mandar em Deus e não é assim que funcionam as coisas, né? Então, às vezes você adquiriu esse problema e você quer que resolva do dia para a noite. Ou, pior ainda, já vi muitos casos assim, de pessoas que vão para a igreja, precisam de uma graça, começam a pedir a graça em um determinado momento, né? Ali um dia, 2 dias, um mês, sei lá, pouco tempo, não resolve.
não vou ficar na igreja porque a igreja ela não me faz bem, Deus não me escuta, Deus não existe, Deus isso, Deus aquilo. A culpa é de quem? De Deus, porque você terceiriza o seu problema e terceiriza para Deus, que é pior. Então nós precisamos entender, nós precisamos cultivar a paciência. E aí eu digo para você que tem caminhado, tá? Você que está caminhando, ou você que está começando agora, você que tem anos de caminhada, não importa. Eu quero dizer para você o seguinte: quanto mais sabedoria você adquire, quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais paciência você vai ter. Porque diante as dificuldades, diante o problema, nada vai ser maior do que o teu Deus. Nada. Então você precisa entender isso. Quanto mais você tem intimidade, quanto mais você está trabalhando para a obra de Deus, você está sendo provado em todo instante, seja no trabalho, na faculdade, na escola, dentro da sua casa, não importa. Quanto mais paciência você tiver, mais íntimo de Deus você está. Tenha noção disso. Então, reflita como que está a sua intimidade com Deus. Reflita como que está a sua aproximação do teu Deus. Então, assim, eu trago aqui para vocês agora uma leitura, né, uma passagem, né, que está lá em Lucas 21, 19. Se você quiser pegar na sua Bíblia, né? Mas esse tema, né, que fala aqui, Jesus está falando sobre a ruína de Jerusalém e os fins dos tempos. Mas eu vou pegar só um versículo aqui, né, que me chamou a atenção para nós trabalharmos aqui, para nós continuar o que eu estou falando para vocês. Está escrito assim em Lucas 21, 19. É pela vossa constância, é pela vossa paciência, é pela vossa perseverança que alcançareis a vossa salvação. Muito reto e direto para mim e para você. É pela vossa constância, que pode também ser pela vossa paciência, ou também é pela vossa perseverança que alcançareis a vossa salvação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, assim, Jesus faz um alerta para mim e para você, né? Quanto mais é pela sua paciência, né? Pela minha perseverança, pela nossa perseverança, que nós vamos ganhar a salvação. Então, assim, vocês notam que no mundo de hoje não é fácil silenciar, não é fácil estar, né, íntimo de Deus. E muitas vezes quando você é provado, muitas vezes quando você é tentado, né, o que você faz é rasgar, é mandar mensagem, é xingar, é ligar, é se encontrar, é pegar sei lá, até casos absurdos. A gente vê cada coisa no mundo aí que também não vem ao caso, também não vamos falar de pecado aqui, de pessoas aí que tem coisa absurda que acontece nesse mundo, assim, sabe, que deixa a gente de cabelo em pé. Mas vamos usar isso para as coisas boas, né? Para mudar a minha vida, virar a minha vida e a sua vida aí que está nos assistindo. Então, a vossa perseverança ganharás a salvação. A sua paciência, você vai ganhar a salvação. E já vamos escrever isso, porque é isso que nós vamos usar para o dia de hoje nas nossas redes sociais. Escreve lá, tá? Assim como está na Bíblia Ave Maria. É pela vossa perseverança, ou, não, vamos colocar assim, é pela vossa paciência que alcançareis a vossa salvação. Escreve para mim nos comentários. É pela vossa paciência que alcançareis a vossa salvação. Lucas 21,19, tá? Mais uma vez, é pela vossa paciência que alcançareis a vossa salvação. Escreve aí nos comentários, né? Que essa é a frase que nós vamos levar aí para nossas redes sociais. É a mensagem do dia para mim e para você, tá bom? E eu quero trazer aqui para ir encerrando, né? Já estou quase acabando, mas para falar sobre um exemplo na Bíblia. O que eu estou falando aqui trago muito a Bíblia, né? Para nós aí meditar, ler, rezar,
né? E isso faz com que também eu e você tenham um crescimento muito grande espiritual, né? Lendo a Bíblia. Ontem eu falava sobre os 3 pilares da igreja, né? Que é a Sagrada Escritura, né? Que é o magistério da igreja e também a tradição da igreja. Então, nós seguimos esses três aí. E a Bíblia agora traz para nós a história de Jó. Eu não vou ler porque é grande, né? Mas Jó, né? Para quem não sabe a história, Jó, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele era um homem rico, ele tinha família, ele tinha esposa, enfim, né? Todo mundo sabe da história. E Jó perdeu tudo, né? Porque Satanás tirou dele. Tirou dele e Jó perdeu tudo. Porque Satanás desafiou Deus. Ele falou que se Jó perdesse tudo, Jó, ele amaldiçoaria Deus. E não aconteceu. Jó foi perseverante. Jó foi paciente. Porque ele passou na prova. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher, né? A única coisa que ele não perdeu foi a mulher. E mesmo assim, depois que uma lepra atinge Jó, né? Depois de uma lepra que atinge Jó, e a mulher dele fala para ele amaldiçoar Deus, porque aquilo ali é um castigo de Deus. E ele não amaldiçoa Deus. E ele continua firme, na paciência, esperando a graça acontecer. E em Jó 1:21, né, me marca muito isso, né, a frase dele, né, a fala dele, a oração dele para Deus foi assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então assim, é lindo porque Jó persistiu, Jó teve paciência e perseverou no caminho. E a Bíblia conta, né, se você ler Jó inteiro, né, ao final, Jó recebe tudo em dobro de Deus, porque ele teve a paciência. E é mais um exemplo para nós de salvação. Nesse caso, foi a salvação terrena, né, aqui, mas Deus com certeza preservou a vida de Jó. E na nossa vida, a nossa persistência, a nossa paciência vai levar nós para onde? Para o céu. Salvação minha, sua, da sua família. Nós vamos viver bem, nós vamos rezar, nós vamos confiar em Deus, nós vamos aceitar os propósitos de Deus. Quando chegar a dificuldade, nós vamos rezar, nós vamos entregar para Deus, porque eu e você temos uma certeza: Deus está comigo, Deus está com você. Paciência, uma virtude a ser exercida. Eu não sei se você conhece alguém que é assim, não tenha paciência, que explode, que briga, que xinga, que fica com raiva, enfim, né? Sempre tem as pessoas no nosso meio. Falam-se muito hoje de temperamento, né? Sanguíneo, enfim, né? Não vou entrar nesse caso, mas assim, nós precisamos entender que o temperamento que eu e você tem que ter é o de Deus, irmão. É o temperamento de Jesus Cristo, as virtudes, as graças que nós temos que ter para nós alcançar o céu. Nós precisamos alcançar o céu. E é claro, né? Nós não vamos passar só na dor, nós não vamos passar na dificuldade. E a partir do momento em que eu e você adquire conhecimento, adquire sabedoria, e eu e você tem entendimento das coisas de Deus, as dificuldades, os problemas vão se tornando cada vez menor e a graça de Deus, Jesus, vai se tornando cada vez maior. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que Deus está comigo e está com você. Pede a Deus paciência, mas tome cuidado, tá? E a partir do momento em que você pedir paciência, tenha certeza que você vai ser testado. Deus vai querer saber de você se você tem mesmo a paciência. E é no dia a dia, né? Com pessoas, com coisas, enfim, com as coisas aí que estão no mundo. Amém? Foi isso. Então, nós rezamos esse momento, nós meditamos esse momento da Quaresma sobre a virtude e paciência, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.